Boa. E aí, meninas lindas, poderosas? Ai, que delícia! Nossa, a galera tá entrando. Rafael. Pô, que gracinha o seu caderno, hein, Regi? O que são? As florzinhas ou são maçãzinhas? O que é isso? São flores. É da Frida Kahlo, o Ah, caderno. Eu comprei num bazar que tem aqui na frente de casa. Aí tem roupa, tem acessórios, todas umas coisas assim. E eu tenho meia loucura assim por caderno, né? Eu gosto de comprar. Aí eu vi esse, eu achei muito fofo. Aí eu falei, vou usar esse aqui. Eu já estou usando ele para fazer um outro curso, mas como não é muito volume de coisas que tem do outro curso, aí eu falei, vou dividir, né? Estou usando. claro, é. Vai dividindo, se encher tudo e você vai, né, pegando outro. É, Às vezes, eu dividia o meu caderno assim, eu pegava metade, usava para uma coisa e outra metade para outra coisa. eu tô fazendo isso. Mas eu realmente, eu comprei porque tinha essas flores, e logo que eu bati o olho, eu falei, nossa, me lembra muito Frida Kahlo. Aí quando eu olhei, eu não sabia, porque eu não tinha percebido, mas atrás está escrito Frida Kahlo Corporation. Eu falei, nossa, É dela mesmo, né? eu nunca tinha Babado. reparado. Eu tenho um dela, mas eu acho que não é dela, não. Tem um normal, assim, mas com a imagem dela. Vou até Uhum, olhar. legal. E aí, pessoal? Estão conseguindo? Tá fluindo? Como é que tá o ritmo aí de vocês? A prática? Alguma dúvida, alguma sugestão? Alguma reflexão? Como é que tá? Eu estou atrasada. Não consegui fazer tudo, não consegui seguir o meu cronograma, aconteceu um monte de coisas aqui. Mas uma coisa que ficou, e eu acho que eu vou mandar fazer um cartaz e pregar aqui, sobre o cansaço. Isso que você trouxe sobre o cansaço, às vezes a gente pensa em desistir de alguma coisa porque está cansado. Não, está precisando descansar. E às vezes eu me saboto colocando para fazer mais do que devia, e depois eu quero fazer nada, quero desistir de tudo. E aí isso ficou muito claro, porque foi a razão de eu não ter conseguido dar conta, não descansar. Muito, muito massa. Obrigada. A vida ela precisa dessa manutenção, né? A gente não deixar chegar até o limite. A gente fica, vou mais um pouquinho, vou mais um pouquinho, vou mais um pouquinho. Aí daqui a pouco começa a comprometer a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Não, nem tô tão cansada, assim, vou fazer mais um pouquinho. Daqui a pouco, né? Por isso que eu tenho um monte de gente aí com burnout, com crise de estresse e tudo mais, quando chega num lugar assim de extremo, né? Então, aqui em São Paulo, principalmente, encontrei muitas pessoas e muitas delas, eu tive burnout há 2 anos atrás, 6 anos atrás, mudei minha vida, tudo por causa do burnout. E é muito comum, assim, sabe? Então, é criar esse ritmo mesmo, né? E a presença traz muito isso, porque quando a gente está na presença, a gente, não, e agora? O que eu preciso recarregar, né? O que eu preciso descansar? E aí a gente pega e faz, pega e descansa. E sabe uma coisa interessante? É que o que eu achava que estava me cansando, na verdade, não era o que estava me cansando, por isso que eu não estava adiantando muito. E aí, quando você trouxe aquele primeiro encontro, né? Eu parei assim para analisar, refletir, e foi muito curioso, porque aquilo que eu estava achando que estava me cansando de verdade, estava me nutrindo, estava me dando força para continuar. E eram as outras coisas que eu não estava percebendo, não estava tão presente, né? Parei mais para olhar, falei, opa, isso daqui. E aí é bem legal também de a gente poder parar e perceber, identificar ali, né? E reconhecendo qual corpo que está cansado, que tá desnutrido, né? Isso. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você achou que estava te cansando, na verdade estava te nutrindo,
e o que você achou que, ao contrário, né? E o que você achava que estava sendo, assim, te nutrindo, sendo bom, era o que realmente estava te cansando. Que doido isso, né? Me deu um nó na cabeça agora. Eu achava que o meu trabalho estava me deixando cansada, mas eu fui vendo que outras coisas, outros elementos da vida pessoal, de outras áreas, de relacionamento, coisas que envolvem mesmo o lado pessoal, né? E aí eu percebi assim, opa, o trabalho que eu faço eu gosto muito, e eu estava bem vendo assim, não, isso aqui é o contrário, isso aqui está me nutrindo. E eu vi que assim, a sobrecarga de questões de casa, coisas que eu nem gosto de fazer, e que eu não estava delegando, e eu vi, opa, isso daqui que eu achava que era mais, que era, tinha uma importância, só que eu estava dando importância além do necessário, e eu comecei a delegar, falei, não, não vou fazer isso não, não quero, não desse jeito, isso está me sugando, né? E eu estou deixando minha energia embora por causa disso, eu estou me desgastando aqui por causa disso. E aí é colocar alguns limites, falar alguns não, deixar para o outro fazer no tempo, na hora que ele puder, né? Dar uma segurada na ansiedade de o outro ter que fazer também na hora que eu acho que tem que ser feito. Então, isso foi bem legal, viu, Cris? Porque, de verdade, eu achei que eu estava regulando, fazendo isso. Na verdade, não estava sendo nutritivo. E isso também já te deu um nome, me chocou quando eu percebi, porque, poxa, como assim? E é interessante porque o mundo fala para gente que o trabalho cansa, né? De que o trabalho isso, o trabalho aquilo, de que ele é o vilão, quando na verdade muitas vezes é o trabalho, em algumas vezes, né? Que vai te dar um tem a realização, né? Tem quando a gente gosta do que a gente faz, do que a gente entrega para o mundo, né? Então, eu acho que eu penso muito na hora que eu vou falar disso, porque eu estou falando um pouco de propósito aqui também. E aí chega nesse ponto de que as pessoas falam, não, trabalho é diferente de vida pessoal e a gente tem que separar isso, porque senão vai virar uma coisa que não vai ser boa, e trabalho é trabalho, vida é vida, eu faço as coisas, ganho dinheiro e pago minhas contas, e não tem essa história de gostar do que faço, né? Muita gente tem esse discurso. E eu sempre trouxe o inverso, né? Tipo, o meu trabalho é reflexo da minha vida. Ao mesmo tempo, eu senti essa necessidade também de separar. Assim, tem coisas que eu faço durante o final de semana ou fora do horário, enfim, que eu percebo que eu estou contribuindo para o meu trabalho, que eu estou crescendo para o meu trabalho. Mas naquele momento eu penso, não, agora eu não estou trabalhando, entre aspas, mas eu estou percebendo que isso vai interferir na minha criação, porque fica uma coisa muito entrelaçada, né? E é uma coisa que eu tenho que também ficar com atenção, porque senão, por exemplo, eu e o Jack, cara, às vezes ele fica empolgado e aí em todos os momentos ele quer comentar, ele quer perguntar, e aí tá chegando a hora que eu tô falando assim, não, agora eu quero, tipo assim, desligar e, e também não quero pensar, eu já cheguei a falar, não quero falar disso agora. E é muito isso mesmo, né? E vai ter momentos que eu só quero falar daquilo, assim. E Marquito, bem-vindo aí. Está falando um pouquinho sobre descanso, trabalho, e essa mistura, né, entre vida e trabalho que se entrelaça. E aí eu comecei a perceber minha cabeça muito, quase que uma obsessão mesmo, por fazer isso, criar, escrever o tempo todo, pensar sobre isso, e chegar um momento de falar, não, agora chega, né? Agora eu vou fazer e pensar outras coisas. E aí não existe regra, né, gente? Para cada momento, para cada pessoa, para cada situação, vai ser de um jeito. Por isso que essa presença da gente é tão importante, porque
na presença que a gente vai ter o discernimento necessário para botar limite. Não, agora é a hora de dar uma mergulhada no trabalho, né, por várias questões monetárias, de autorrealização, de autonomia, né? E agora é a hora de estar aqui com a minha família, com meus amigos, fazendo coisas que não tem porquê, né? Coisas da caixa de brinquedos que a gente vai falar hoje. Que a gente vai falar sobre a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. O que vocês acham que tem dentro da caixa de ferramentas, gente? O que será que tem dentro dessa caixa que o Marquinhos está falando aqui? Sempre é melhor errar com presença, também é verdade, Marquinhos. A gente nunca está isento do erro, e a gente precisa sempre, na verdade, experimentar, né, para saber o que se a gente não experimentar ficar só na cabeça, como que a gente vai saber, né? Então, precisa pensar sobre isso. Alguém tem mais algum insight aí da semana, das práticas, alguma coisa que ficou vivo, que quer comentar, como a Bel comentou? Eu tenho. Fala para nós, Marquito. Não sei se está no microfone bom aí, vocês estão me ouvindo? Acho que sim. Estou ouvindo. Cheguei mais tarde aí, desculpa, galera. Bom ver vocês também, Carla, Bel, Regiane, não conheço, Catiúcia, Rafael. Legal. Bom ver você, Cris. Eu tô aqui no trabalho ainda, vocês estavam falando de descanso e trabalho, né? Mas, enfim, acabei ficando até mais tarde hoje aqui, resolvi entrar um pouco. Pô, ficou muito para mim, assim, das práticas, né? Do que eu assisti, escutei, trouxe também. Acho que refrescou, sabe, Cris? Várias coisas para mim, assim, tem refrescado, né? Trazido à tona de novo, trazido para o meu dia a dia, assim. Essa questão da presença mesmo, né? A questão de comer com presença, enfim. Eu me percebi um pouco também chateado comigo, de certa forma, distante do que eu gosto de viver, de quem eu gosto de ser, né? De estar um pouco distante da minha presença mesmo, de estar comigo mesmo, assim, né? Honrar minha própria companhia, sabe? Então, tem sido massa, assim, te escutar e, enfim, parece que eu tô ali com você, né? Eu boto no fone, é legal botar essa coisa do áudio, é legal porque a gente põe no fone de ouvido e você fica, parece que tá dentro da nossa cabeça, né? Pelo menos na minha. Você tá falando dentro da minha cabeça. E é legal, assim. E acho que me relembrou isso, me trouxe essa coisa da presença, de como que eu me percebi afastado de mim mesmo, assim. Eu me percebi, eu não, nem estava percebendo que eu estava irritado com isso. Não estava vendo que eu estava irritado comigo mesmo de estar longe disso. E eu achei que eu estava irritado, cansado com outras coisas. Mas aí ontem, na sessão de terapia, depois de eu escutar alguns dias e estar percebendo isso, e fazendo as práticas, mesmo que, né, do meu jeito, nos buraquinhos do dia, eu cheguei na terapia ontem, aí eu falei disso. Achei que não tinha nada para falar e eu falei exatamente disso. Tipo, no final, o desfecho foi um pouco esse, assim, como que é curioso eu estar meio longe de mim, assim, eu não quero. Quando você fala assim, eu penso tipo num neném, ou uma criança que está com sono, que está cansado, mas que não quer dormir, fica lutando contra o sono, fica lutando. É uma luta, né, para estar com a gente, assim. A gente não sabe que a gente quer estar com a gente, mas a gente quer estar com a gente. E aí, né, Bel? E aí precisa cuidar desse espaço, né? Cuidar diariamente, porque senão é muita coisa, né? Muita gente que vai chegando, gente que quer estar com a gente, é informação que chega para a gente, é demanda do trabalho, é um monte de coisas. E aí vai distraindo, né? Vai distraindo, e aí fica essa coisa. Às vezes eu não sei, por exemplo, eu preciso ficar sozinha. E aí, quando eu fico, eu falo, nossa, era isso que eu precisava. Então,
talvez, eu fiquei pensando que eu trabalho um pouco na minha vida, assim, com as luas agora, né, que eu comecei há alguns anos a pensar no sagrado feminino, então eu sei já que agora, lua minguante, lua nova, eu sei que eu preciso de introspecção, assim, real. Então eu já estabeleci isso, é o momento que eu arrumo a casa, que eu mexo na terra, nas plantas, vai criando um ritmo, sabe? Para a gente dar essa manutenção. Então, toda lua minguante eu mexo na terra. Nesses momentos eu percebo que me dá muito prazer em organizar as coisas. E aí eu consigo me organizar também para, nesse período, conseguir, por exemplo, fazer. Eu não crio tanto, crio bem menos. Quando na lua crescente, lua cheia, eu estou assim no ápice criando 1000 coisas. E aí, por que não, né, durante a semana, a gente não fazer uma manutenção? E eu acho que no começo tem que ser muito do nosso jeito mesmo, porque é melhor você fazer do seu jeito, nos buraquinhos, sabe? Do que não fazer. Então, eu também estou aqui querendo mandar a prática para vocês, no mesmo horário todos os dias, mas até agora eu não consegui. Mas a prática está indo, estou fazendo com carinho, estou fazendo com atenção. Essa vozinha, né, ela está presente. Teve gente que falou várias vezes disso, né? Ah, eu estava no banheiro tomando banho, eu lembrei da sua vozinha, eu lembrei de você falando da água caindo, quentinha, né? E aí traz a gente para esse lugar de apreciação, de presença. E não tenho me cobrado, assim, tipo, poxa, tô feliz com o projeto, tô feliz com tudo, e é isso, tô dando o meu melhor, entendeu? Vai chegar uma hora que vai estar tudo organizado no Hotmart, bonitinho, e massa. Então, a minha intenção é, assim, não se sintam atrasados, mas mantenham a atenção no compromisso, né? Então, não consegui fazer, tudo bem, não se cobra, não, estou atrasada, não fica repetindo isso. Mas, beleza, percebi que eu estou atrasada, será que eu tenho 5 minutos agora para sentar e escutar? Então, é 5, 6 minutos. Vou sentar e escutar, mesmo que eu não consiga praticar, pelo menos eu escutei. E aí, quando a atividade aparecer, eu vou estar com aquela mensagem na cabeça. Então, mesmo sem falar isso com tanta clareza, algumas pessoas já estão conseguindo encontrar o seu jeito e não. É para ser um momento leve, de leveza, né? Não de cobrança, não de auto-julgamento. Então, é isso aí. Mais alguém? O que eu tenho feito é escutar pela manhã, né? Eu tô acordando ali, tô começando a fazer minhas coisas, eu paro um pouquinho, vou escutando o áudio, porque eu tô num nível, ultimamente, aqui de agitação muito alto, né? Então eu aproveito o começo do dia, quando a cabeça tá fresca ainda, quando o telefone não começou a tocar desesperadamente, ouço e vou refletindo, sabe? E carrego isso pro dia. Eu acho que é um pouco do que já foi falado aqui, são coisas que, de certa forma, são temas que são tanto óbvios, mas com a correria, com a cabeça a mil, são coisas que a gente não revisita, sabe? E eu, particularmente, você até falou de burnout, eu tive um burnout esse ano e foi, né, uma fase bem difícil, então, tanto que foi até o motivo esse ano eu também fui diagnosticado com TDAH, né? Eu sempre lidei com essa série de coisas, só não sabia que tinha um nome para isso e todo o diagnóstico, né? Mas consumindo muita informação, a nossa cabeça acaba muito ficando virada para procura de dopamina e de recompensas muito rápidas, e a gente coloca em segundo plano, sabe? O bem-estar, sabe? De fazer atividades que requeiram um esforço, né? Então nisso, sabe? Eu acho que esse desafio, esse curso está sendo muito útil para mim, para estar revisitando e para estar lembrando, olha, cara, você chega a esse ponto porque
tava sendo muito relapso com a nutrição dos meus corpos, sabe? De certos momentos, só correndo de um compromisso para o outro, sabe? Tem uma hora que o corpo vai falar, não, não dá, sabe? A cabeça a mil o tempo todo consumindo informação. Eu acho, assim, redes sociais algo excelente, só que para mim eu já estava consumindo uma série de informações que eu ia para o YouTube para ver criação de coisas que não são nada, são coisas curiosas, mas assim, é o tempo todo, sabe? O cérebro, informação, 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 e a conexão, o momento de parar, respirar, de prestar atenção no alimento, de prestar atenção numa caminhada, de prestar atenção num banho, sabe? De ter a presença, sabe? Acaba fugindo se a gente não observa. Então, para mim, isso tem sido muito bom. Eu estou fazendo um dia depois, né? Porque você manda num dia. Inclusive, eu nem tinha, o dia tá tão corrido que eu nem tinha reparado que você manda em horários diferentes. Porque eu, porque eu vou ver pela primeira vez à noite e vou ouvir com presença pela manhã, né? Que aí eu ouço, tô ali, a cabeça tá. Eu ouço geralmente deitado, de olho fechado, se pra tá só focando ali, tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Agora eu vou. Porque se a gente não se força a esses momentos de presença, os corpos eles começam a dar sinais, né? Eu particularmente, TDAH já não auxilia muito na minha memória. Se eu entro no fluxo da rotina, meu Deus do céu. Eu tenho, só nessa mesa aqui eu tenho 3 caderninhos fora o celular que eu uso para anotar tudo, porque foi a forma que eu achei para lidar com isso, né? Escrever o tempo todo das coisas que eu tenho que fazer, principalmente. Essa escrita ainda, que você fala muito, Cris, eu ainda estou trabalhando ainda, mas eu acho que é algo muito necessário e importante esse desafio. Eu acho que, inclusive, coincidiu com um momento que na terapia a gente também está trabalhando algo muito alinhado com isso, então eu até falei com a minha terapeuta, falei, nossa, cara, um curso exatamente disso que a gente que ela também está tratando comigo, né? Porque se eu não tiver uma rotina diária, sabe, de exercício, alimentação e sono, sabe, eu subjugava isso, mas um dia que um deles não está minimamente ali caminhado, chega 3 dias depois eu já tô assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Igual essa semana mesmo, segunda e terça eu trabalhei muito, trabalhei até tarde nossa, o dia vai arrastando depois. Então é isso, tentando parar, respirar e seguir os desafios que têm ajudado bastante. Bora passinho por passinho. Valeu, Rafa. É isso aí. Muito bom. Bel, que você estava rindo aí? Me identifiquei. É isso, gente. Bora para manutenção, passinho por passinho. A gente ainda está na primeira semana, né? Cristina virando assunto de terapia. Eita, Cristina presente na terapia. eita, atrás de eita. Semana que vem você vai estar presente, né? Ai, gente, muito bom. Que bom que vocês estão firmes. Vamos firmar junto. Gente, agora eu quero falar um pouquinho. Se ninguém quiser falar mais nada. A carinha da Bel é muito boa. Sobre a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. O que vocês acham que tem aí nessa caixa de ferramentas e na caixa de brinquedos? O que será que tem aí? Ferramenta, o que é isso? Ó, quem criou esse negócio foi o Rubem Alves, psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor. Foi autor de livros religiosos, educacionais, existenciais e infantis.
é considerado um dos principais pedagogos brasileiros da história do Brasil, junto com Paulo Freire, um dos fundadores da teologia da libertação intelectual polivalente nos debates sociais no Brasil. Foi professor da Unicamp. Quando eu estou trabalhando muito com essa ideia dos sentidos, tanto sentido de vida quanto 5 sentidos, né? Como que a gente vem para a presença usando essa habilidade do nosso corpo físico, de sentir. Então, você está no banho e sente água quente, né? Vai comer, presta atenção no cheiro. Quanto mais a gente vai prestando atenção, mais a gente vai vendo as nuances que tem. Eu comecei a perceber muito o meu paladar desenvolvendo e o meu olfato, usando os óleos essenciais, que eu já uso há muito tempo, que eu fui também prestando mais atenção, mas a comida também, na hora de cozinhar, sabe? Na hora que vem o vapor da comida, das coisas fritando. Enfim, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que interessante, educação dos sentidos, o que é isso? Vamos ver o que é isso? E o texto dele, gente, é leve, fácil de ler, tranquilo. E aí, ele fala assim, eu vou ler porque o texto dele ele é curto e não tem como falar melhor do que ele fala muito melhor do que eu. Mas ele fala isso aí, ó. O corpo carrega 2 caixas. Na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. E na mão esquerda, mão do coração, ele leva a caixa de brinquedos. Isso a gente conecta até com essa mão, esse lado direito, conectado à força masculina, que vai para o mundo, né? Essa força de ação, e o lado esquerdo, feminino, introspecção, né? Direito, sol, esquerdo, lua. Então, tem conexão com isso também. E as ferramentas, quando ele fala de ferramentas, são as melhorias do corpo humano, no caso. Então, ele dá um exemplo aqui dos animais. Os animais, eles não precisam de ferramenta porque seus corpos já são ferramentas. Eles lhe dão tudo aquilo que necessitam para sobreviver. Como são desajeitados os seres humanos quando comparados com os animais? Veja, por exemplo, os macacos. Sem nenhum treinamento especial, eles tirariam medalhas de ouro na ginástica olímpica. E os saltos das pulgas e dos golfinhos, dos gafanhotos? Já prestou atenção na velocidade das formigas? Mais velozes a pé, proporcionalmente, que os bólidos de Fórmula 1. O voo dos urubus, os buracos dos tatus, as teias das aranhas, as conchas dos molúsculos, a língua saltadora dos sapos, o veneno das taturanas, os dentes dos castores. Nossa inteligência se desenvolveu para compensar a nossa incompetência corporal. Então, nós inventamos melhorias para o nosso corpo. Porretes, pilões, facas, flechas, redes, barcos, jegues, bicicletas, casas. E disse Marshall McLuhan corretamente que todos os meios são extensões do corpo. É isso que são as ferramentas, meios para se viver. Ferramentas aumentam a nossa força, nos dão poder. Sem ser dotado de força de corpo pela inteligência, o homem se transformou no mais forte de todos os animais, o mais terrível, o mais criador, o mais destruidor. O homem tem poder para transformar o mundo num paraíso ou num deserto. A primeira tarefa de cada geração dos pais é passar aos filhos como herança a caixa de ferramentas, para que eles não tenham de começar da estaca zero, para que eles não precisem pensar em soluções que já existem. Muitas ferramentas são objetos,
sapatos, escovas, facas, canetas, óculos, carros, computadores. Os pais apresentam tais ferramentas aos seus filhos e lhes ensinam como devem ser usadas. Com o passar do tempo, muitas ferramentas, objetos e seus usos se tornam obsoletos. Quando isso acontece, eles são retirados da caixa. São esquecidos por não terem mais uso. As meninas não têm de aprender a torrar o café numa panela de ferro, nem os meninos têm de aprender a usar o arco e a flecha para encontrar o café da manhã. Somente os velhos ainda sabem apontar os lápis com um canivete. Outras ferramentas são puras habilidades, e eu achei isso muito interessante, né? Que andar, falar, construir, uma habilidade extraordinária que usamos o tempo todo, mas de que não temos consciência. É a capacidade de construir na cabeça as realidades virtuais chamadas mapas. Para nos entendermos na nossa casa, temos de ter mapas dos seus cômodos e mapas dos lugares onde as coisas estão guardadas. Fazemos mapas da casa, fazemos mapas da cidade, do mundo, do universo. Sem mapas, seríamos seres perdidos sem direção. Então, essas ferramentas não são só objetos, elas são também habilidades. Além de pilões e coisas que estendem a força do corpo humano, também são as nossas habilidades de se expressar, né, de pensar, as habilidades da mente, de imaginar e mapear alguma coisa para a criação, né? Não são só coisas materiais. A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme caixa de ferramentas. E mais importante que suas ferramentas, um saber de como fazem as ferramentas. O uso das ferramentas científicas que já existem pode ser ensinado, mas a arte de construir ferramentas novas, para isso, há de se saber pensar. A arte de pensar é a ponte para o desconhecido. Então, aqui ele vai além, né? A gente tem as coisas materiais, a gente tem as nossas habilidades humanas, né? De falar, de comunicar, de pensar, e tem também a meta-habilidade, né? De fazer, de pensar o fazer das próprias coisas. Assim, tão importante quanto a aprendizagem do uso das ferramentas existentes, coisa que se pode aprender mecanicamente, é a arte de se construir ferramentas novas. Na caixa das ferramentas, ao lado das ferramentas existentes, mas num compartimento separado, está a arte de pensar. Fico a pensar, o que é que as escolas ensinam? Elas ensinam as ferramentas existentes ou a arte de pensar? Aí, Marisa, o que é que as escolas ensinam? Ensina muito mais uma coisa que já está velha, né? Que é as ferramentas existentes. E aí fica velho rápido, né? E não ensina a pensar, né? É foda. Estou dando uma escola agora, né? Nesse momento. Ensina a repetir, né? E não a criar, assim, é sobreviver mesmo. O que você precisa para sobreviver? É isso, para ser aceito na sociedade, ser aceito no mundo, para não morrer de fome. É essa coisa da sobrevivência, mas a gente está falando aqui sobre criar vida, né? Então, a gente já vai chegar lá na caixa de brinquedos, que é maravilhosa. O problema. Os processos de avaliação sabem como testar o conhecimento das ferramentas. Mas que procedimentos adotar para se avaliar a arte de pensar? Assim, diante da caixa de ferramentas, o professor tem de se perguntar: isso que estou ensinando é ferramenta para quê? E aqui a gente pode substituir, para quem tem filhos aí, filho, enfim, é um processo também de. E para a gente mesmo, né? Para quem não tem filho, o que eu estou ensinando para mim mesmo, para quem tem filho, isso, e para, né, quem está nesse processo educativo de criar outro ser humano. Então, eu estou ensinando para mim mesma essas coisas. É para quê? De que forma pode ser usado? De que forma aumenta a competência, a minha própria competência para viver a vida, né? Ou enfim. Se não houver resposta, pode-se estar certo de uma coisa, a ferramenta não é. Mas há uma outra caixa, na mão esquerda, a mão do coração. Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada.
inúteis. Lá estão um livro de poemas da Cecília Meirelles, a valsinha do Chico, um cheiro de jasmim, um quadro do Monet, um vento no rosto, uma sonata de Mozart, o riso de uma criança, um saco cheio de bolas de gude, coisas inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso que se educa, para que nossos filhos saibam sorrir? Aí ele começa a falar sobre a caixa de brinquedos. Alguém quer falar um pouquinho mais sobre essa outra caixa de ferramentas, algum insight antes de eu começar a caixa de brinquedos? Eu quero. Bom. O insight de que, muitas vezes, eu terminei de ver uma série agora, né, da Netflix, que chama Ragnarok, que é sobre esses mitos nórdicos, tal, do Thor e tal. E não vou dar um spoiler para vocês, apesar de eu gostar de spoiler, mas é uma série interessante porque fala sobre o pessoal que está saindo da adolescência entrando na fase adulta. E eu acho que essa coisa da caixa de ferramenta de brinquedo tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com... Parece que existe uma exigência de que para se virar adulto, a gente só pode fazer coisas úteis, né? Na vida. Você não pode fazer mais coisas inúteis, porque isso é coisa de criança. Você pegar uma bola, ficar jogando para cima com cara de idiota, é coisa de criança. Você pegar um sorvete e lamber ele como se ele fosse a última coisa do mundo que você quer comer, e que só aquilo importa, é coisa de criança, né? Só que quando você vai nos mosteiros, quando você vai estudar com pessoas que praticam a atenção plena na própria vida, é isso que elas vão recomendar. Então, é curioso, como que parece que para ser funcional no mundo, o que querem que a gente aprenda é só ferramenta. Né? Quando, na verdade, aí a gente parece que tem que ir para esse lugar, de aprender todas, se encher de ferramentas, para entender que ferramenta não dá conta, né, da vida. Então, acho muito massa esse paralelo que o Rubem Alves faz aí. Demais, demais. Carlota, quer falar? Se continuar mais um pouquinho, eu vou chorar. É a vontade que eu estou nesse momento. Chora, se for chorar, chora, né? Chora. Eu fiquei com o meu olhinho cheio d'água falando, pô. É assim mesmo. Então, eu passei não, e passo por isso ainda hoje. Quando falo sobre arte, quando falo das coisas que eu gosto de fazer, eu mesma invalido, eu acho que não tem importância. E o que eu gosto de fazer não tem importância, não vale nada, não produz nada, não serve para nada. Por mais que eu tente dizer isso para mim mesma, é difícil. É coisa para levar para terapia mesmo, porque é uma coisa que está dentro de mim, que grita dentro de mim, que eu preciso fazer, botar para fora, mas eu me vejo desanimada porque eu acho que não tem valor, que não serve para nada. Isso é o que a minha cabeça diz para mim. Aí, vai falar mais um pouquinho, eu vou chorar. Precisa chorar, chora, Carla. É isso, tem que limpar, né? Lágrimas vão ajudando a limpar, gente, né, Kate? Vão ajudando a botar um pouco isso para fora. Mas vamos falar da caixa de brinquedos. Eu acho que você vai chorar de alegria. Vai ficar empolgada. Fala aí, Kate. Ei, boa noite. Como eu tenho que sair daqui a pouquinho, deixa eu compartilhar algo, então. Você está falando essa questão das ferramentas, das habilidades, e como a gente se adequa ao mundo, né, através dessas ferramentas, sejam elas inatas ou não, né? E aí, tenho feito alguns estudos sobre o corpo, né, sobre esse corpo cansado, e muito do que a gente tem visto, até sobre as dores do mundo moderno, é a colonização, né? Então, todos nós somos aí fruto dessa colonização, e acaba que algo até que o Marquito trouxe agora, dessas ferramentas serem algo que nos distancie dessa infância.
E quem é que cria essas ferramentas? Então, também está dizendo um ponto crítico de essas ferramentas foram criadas por qual cabeça, né? Por qual entendimento, com qual propósito? Mesmo que seja do machadinho ao celular que a gente está aqui. Alguém criou, né? E quem são essas mentes que criam as coisas? E são pessoas interessadas realmente na nossa produtividade. Então, não tem como não fazer esse recorte, né? De que por mais que o celular hoje seja a extensão do meu espelho, do meu banco, do meu telefone, a rede social, é tudo, mas é uma extensão que também nos afasta dessa natureza, algo que eu coloquei até aqui na mensagem, né, quando a Cris estava trazendo a respeito de se regular através da lua, se auto-observar através da lua. Então, a natureza é essa nossa autorregulação, é esse lugar orgânico onde a gente sabe se está de dia ou se está de noite, é onde a gente sabe se está frio ou não, né, a natureza em nós também, o corpo como natureza, como esse lugar essencial de eu me perceber. E de alguma forma a gente foi se afastando desse lugar natural e de gestual natural. Então hoje a gente vive, na aula com o Danilo, né, que estou fazendo sobre o corpo, ele falou a gente vive um gestual coreografado para lucratividade, para produtividade. Então desde pequenininho a gente já é colocado para nascer numa instituição. Então, até pouco tempo, era um absurdo uma mulher ter uma criança em casa, você precisa do hospital, mas até pouco tempo as nossas avós eram as parteiras em casa, né? E aí a gente já nasce, já é condicionado a entrar numa escola, porque como assim seu filho não estuda? Você tem que colocar esse menino na escola. Então, desde a creche, a gente já é adaptado e passa 20 anos sentado. E desses 20 anos sentado, pelo menos a gente passa ali, né, algumas boas horas, 7 horas do dia, que é essa escola, né, que a gente veio falando logo no início a respeito da escolarização, essa escola nos coloca sentado, então é um corpo coreografado para estar sentado. E aí a gente sai para o mercado de trabalho, é coreografado também que a gente vai apertar um parafuso, ou a gente vai, né, já bate o ponto, tem o horário do almoço, tem o horário para isso, então a gente não come quando tem fome, a gente come quando é o horário do almoço, porque foi determinado de alguma forma. Então acaba que também essas nossas em que momento que se confunde o que é a nossa real habilidade e o que é habilidade para lucrar, para produzir. E é onde estão, né, que o Rafael trouxe do burnout, né, é onde a gente vai ficando angustiado de algum modo, por conta dessa coreografia social que a gente se colocou para produzir. E para gerar renda e para morar. E aí, quando a Cris estava trazendo um pouco do que o Rubem Alves né, trouxe de como somos, de como vivemos, e eu, por ter uma intimidade, né, um pouco também com essa leitura da comunidade indígena, quilombola, e quão é interessante perceber que lá eles não estão apartados. E aí o apartado até da questão da palavra mesmo, né? De a colonização vem, passa o asfalto, então a gente já deixa de andar olhando para o chão, porque tem o risco de cair num buraco, ou pode pisar numa cobra, porque tem um galho na nossa frente. Então essa nossa atenção vai para o horizonte, ela sai do chão, ela sai dessa presença de eu perceber onde eu estou pisando. E aí depois a gente vai para os apartamentos, então eu me aparto do chão, eu moro num segundo, num terceiro, num quarto, num quinto andar. E aí estamos agora vivendo o resultado desse cansaço de uma coreografia que não é a nossa da infância, dessa criança, como o Marquito trouxe, dessa criança que simplesmente vai jogar a bola para algum lugar, que deu vontade de riscar a parede, deu vontade de comer uma maçã, eu vou comer agora. E aí o quanto, né, desse nosso condicionamento, desse reloginho, eu não preciso mais saber se tem sol lá fora e que horas ele saiu no horizonte, eu só olho para o relógio. E aí o meu olhar também vai ficando nesse lugar cansado de não perceber mais o dia ou a noite. Porque eu tenho esse condicionamento desse relógio. Ele me fala que agora são 10:08, então são 10:08. E aí a gente também deixa de perceber que eu e minha mãe em casa, a gente estava observando essa questão do tempo. Por termos entrado, né, estamos saindo do outono, entrando para o inverno, o dia agora é mais curto e a noite é mais longa. Então às 5 da tarde pode já sair escuro. E há um mês atrás, ainda dava tempo de correr ali na praia e ver o sol se pondo.
Então, é um estudo interessante esse que a gente está fazendo, e é todas essas provocações, né? A Cris vai falando, cada um vai trazendo um depoimento, a nossa observação diária através dos exercícios, e aí tem me vindo muito isso de o quanto que essa nossa não percepção de nós mesmos, como o Arquito trouxe também no exemplo dele, né, de como está sendo a semana, essa não percepção de nós mesmos tem muito a ver com esse apartamento, com esse distanciamento da natureza e do chão. A gente não pisa mais no chão, né? A gente pisa no asfalto, e do asfalto a gente vai pisar no piso de algum apartamento, e não mais na grama, não mais no chão, não é mais o cheiro realmente das coisas, né? Tudo já está processado, e aí não tem mais a Cris trouxe, né, de a gente não pila mais o arroz, a gente não colhe mais, não moe mais o café, e hoje, através desse celular, que já é a extensão da minha mão, a comida simplesmente dá um blim-blom meia hora depois na minha casa. Então, essa perda do processamento de como as coisas são feitas tem nos roubado a saúde, o tempo, e aí trazido diversos diagnósticos de TDAH, de autismo, disso, aquilo outro, de não sei o que tardio, de burnout. E será que nós somos realmente todos esses diagnósticos, ou nós estamos sendo empurrados para diversos diagnósticos, né? E aí, voltar realmente a ser essa criança, voltar a essa sutilização dos sabores, dos sentidos, dos aromas, é um convite diário, né? E que bom que a Cris está aqui nos trazendo essa provocação, porque às vezes até a gente, eu mesmo, né, que sei de tudo isso, a gente esquece. E aí, rapidinho, a minha mente já condicionada já se perdeu, já esqueceu. Ai, falei. Gratidão, gente. Gratidão a todo mundo. Eu também, menina, eu gravo as coisas e depois eu vou fazer e lembro de mim mesma gravando. Eu falei, não, agora eu tenho que praticar mais. Vou praticar mais. Quando ouvindo todos vocês, eu pensei no seguinte: estamos nos transformando nas ferramentas, né? Numa coisa, muito mais numa coisa, numa máquina, e a nossa humanidade está ficando para trás. Então, esse programa, né, que eu criei muito com essa intenção, da gente se aproximar cada vez mais da nossa humanidade, e aí explorando a presença, os sentidos, enfim, muito mais do que vem por aí pela frente. Vamos lá para a caixa de brinquedos? Caixa de brinquedos. Aí ele começa outro capítulo. A ideia de que o corpo carrega duas caixas, uma de ferramentas na mão direita e uma caixa de brinquedos na mão esquerda, me apareceu enquanto me dedicava a mastigar, ruminar e digerir Santo Agostinho. Como você deve saber, eu leio antropofagicamente, porque os livros são feitos com a carne e o sangue daqueles que os escrevem. Dos livros se pode dizer o que os sacerdotes diziam da Eucaristia. Isso é o meu corpo, isso é a minha carne. Ele não disse como eu digo. O que digo é o que ele disse depois de passado pelos meus processos digestivos. A diferença é que ele disse na grave linguagem dos teólogos e filósofos, e eu digo a mesma coisa na leve linguagem dos bufões e do riso. Pois ele, resumindo o seu pensamento, disse que todas as coisas que existem se dividem em duas ordens distintas. A ordem do uti, ele escrevia em latim, e a ordem do frui. Uti, o que é útil, utilizável, utensílio. Usar uma coisa é utilizá-la para se obter uma outra coisa. Frui, fruir, usufruir, desfrutar, amar uma coisa por causa dela mesma. A ordem do uti é o lugar do poder. Aí entra a fala da Kátia, né? Então, tudo que ela trouxe aí alguém criou isso para ter poder sobre coisas, pessoas, acessos a recursos, né? Então, essas ferramentas, elas vão dando acesso a tudo isso. Todos os utensílios, ferramentas são inventados para aumentar o poder do corpo. A ordem do frui, ao contrário, é a ordem do amor.
coisas que não são utilizadas, que não são ferramentas, que não servem para nada. Elas não são úteis, são inúteis, porque não são para serem usadas, mas para serem gozadas. Aí você me pergunta, quem seria tolo de gastar tempo com coisas que não servem para nada, que são inúteis? Aquilo que não tem utilidade é jogado no lixo. Lâmpada queimada, tubo de pasta de dente vazio, caneta Bic sem tinta. Faz tempo, preguei uma peça num grupo de cidadãos da terceira idade, velhos aposentados inúteis. Comecei a minha fala solenemente. Então, os senhores e as senhoras finalmente chegaram à idade em que são totalmente inúteis. Foi um pandemônio. Ficaram bravos, me interromperam e trataram de apresentar as provas de que ainda eram úteis. Da utilidade dependia o sentido de suas vidas. Minha provocação dera o resultado que eu esperava. Comecei então mansamente a argumentar. Então vocês encontraram sentido para suas vidas. Na sua utilidade, vocês são ferramentas. Não serão jogados no lixo. Vassouras, mesmo velhas, são úteis. Já uma música do Tom Jobim é inútil. Não há o que se fazer com ela. Os senhores e as senhoras estão me dizendo que se parecem mais com as vassouras que com a música do Tom Jobim? Papel higiênico é muito útil. Não é preciso explicar, mas um poema da Cecília Meirelles é útil. Não é ferramenta. É inútil, não é ferramenta. Não há o que fazer com ele. Os senhores e as senhoras estão me dizendo que preferem a companhia do papel higiênico à companhia do poema da Cecília Meirelles? E assim fui acrescentando exemplos. De repente, os seus rostos foram se modificando e compreenderam. A vida não se justifica pela utilidade, ela se justifica pelo prazer e pela alegria, moradores da ordem da fruição. Por isso que Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, repetiu várias vezes: a alegria é a prova dos 9. A alegria é a prova dos 9. E se foi precisamente isso que disse Santo Agostinho. As coisas da caixa de ferramentas do poder são meios de vida necessários para a sobrevivência. Aí ele fala uma coisa aqui interessante também. Saúde é uma das coisas que moram na caixa de ferramentas. Saúde é poder. Mas há muitas pessoas que gozam de perfeita saúde física e, a despeito disso, se matam de tédio. As ferramentas não nos dão razão para viver. Elas só servem como chaves para abrir a caixa de brinquedos. Santo Agostinho não usou a palavra brinquedo. Sou eu quem usa porque não encontro outra mais apropriada. Armar quebra-cabeça, empinar pipa, rodar peão, jogar xadrez, jogar sinuca, dançar, ler um conto, ver caleidoscópio, não levam a nada. Não existem para levar coisa alguma. Quem está brincando já chegou. Compare a intensidade das crianças brincando com o seu sofrimento ao fazer fichas de leitura. Afinal de contas, para que servem as fichas de leitura? São úteis? Dão prazer? Livros podem ser brinquedos? Deixa eu ver. Legal. Aqui ele fala mais um pouquinho, mas vou terminar de ler, que está bem no finalzinho. O inglês e o alemão têm uma felicidade que não temos. Contam com uma única palavra para se referirem a brinquedo e arte. No inglês, play, no alemão, spielen. Arte e brinquedo são a mesma coisa. Atividades inúteis que dão prazer e alegria. Poesia, música, pintura, escultura, dança, teatro, culinária, são todas brincadeiras que inventamos para que o corpo encontre a felicidade, ainda que em breves momentos de distração. Como diria Guimarães Rosa. Esse é o resumo da minha filosofia da educação. Resta perguntar: os saberes que se ensinam em nossas escolas são ferramentas?
tornam os alunos mais competentes para executar as tarefas práticas do cotidiano? E eles, alunos, aprendem a ver os objetos do mundo como se fossem brinquedos? Tem mais alegria? Infelizmente, não há avaliações de múltipla escolha para se medir a alegria. Minha gente. Tem uma outra frase aqui que eu quero ler. E aí? O que ficou para vocês disso? Da caixa de brinquedos? Vocês estão brincando? A prática de hoje que eu gravei é sobre brincar, gente. Foi muito sincrônico. Então, eu acho que essa foi uma das coisas que eu percebi que eu estou afastado de mim mesmo. Eu brinco muito, né? Me divirto, assim, invento. Só que quando eu vejo que eu estou muito cheio de atividades, de coisas, de demandas, coisas que eu tenho que dar conta, eu brinco menos. Eu comecei a brincar, acho que nos buraquinhos, assim, quando a gente está conseguindo, né, tá ali presente, tá em paz, dá para brincar no jeito de ser mesmo, no jeito de fazer as coisas. Às vezes o jeito que você arruma a comida no prato, ou os 10 minutinhos que você tem ali do intervalo, eu tenho conseguido fazer isso e tem sido muito bom. E aí, se tem pessoas também que fazem, né, que entram na brincadeira, faz muito bem. E aí, quando a gente... Isso é nutrir também, né? É cultivar essa curiosidade, experimentar a nossa criatividade, é fazer sem motivo, sabe? Sem porquê. Tipo, para que você está fazendo isso? Porque é bom, que eu quero, né, Bel? Nossa, Autoanálise aí. deu um boom na minha cabeça. Você Ah, tá com a câmera aqui, ó. Você tá me vigiando. Por tudo que você falou aí. Maquito, eu me identifiquei também. E sabe que, nossa, é muito surreal isso. Ai, ai, essa coisa do brincar, né? O quanto às vezes a gente não percebe o quanto a gente vai deixando de ser a gente ou de fazer aquilo que nutre a gente. Às vezes a gente se engaiola num lugar, num ambiente, às vezes as diferenças incompreendidas, por que você está fazendo isso? Eu tenho um pato, né? E eu gosto de ir lá, de pegar ele, de dançar na hora do almoço. É meu momento, não é um trabalho que eu tenho que cuidar. É divertido lavar as coisas dele. E às vezes eu percebi que eu fui deixando de fazer isso por algumas coisas no próprio ambiente, às vezes no meio que a gente vive, né? Algumas falas que a gente leva para o coração. A gente não, vou tirar, que eu levei para o meu coração e que essa reflexão mesmo do que me nutria, o que me desnutria, o que eu mudei, o que eu gostava, o que eu deixei de fazer. E a questão em si do ambiente foi até algo que me fez querer mudar e que vou voltar para Vila Velha agora, decidi, não vou para Vitória, mas não, vou voltar para Vila Velha. E assim, o quanto isso, de olhar para isso, fez um mudar, sabe? De olhar para esse lugar onde eu estou cansada, o cansaço é esse, que situação é essa, o que eu deixei de fazer, o que eu estou levando tão a sério,
quais são as opções, possibilidades aí que me facilitam me nutrir, né? Minha cabeça fez assim, quando você começou a falar esses negócios aí, porque estou vivendo essa parada. E sabe uma parada que às vezes a gente se acostuma, eu vou tirar o agente, eu às vezes me acostumei, eu me acostumo, eu me acostumei, às vezes né, eu me acostumei com algumas coisas para, eu me mudei para um lugar diferente, outras pessoas, é uma adaptação, e essa adaptação eu fui tirando muitas coisas que me faziam me nutrir, porque para o outro era muito esquisito, né? Assim, se acender um incenso, ficar em silêncio sozinha, era algo esquisito. Ou por que você está fazendo isso? E eu fui deixando de fazer isso e uau, isso é muito importante para mim. E de olhar para isso, não com um olhar de julgamento, né? Mas eu posso fazer algo diferente. E é o estado de presença, né? E, cara, a vida é muito mais gostosa quando a gente começa de verdade fazer essas brincadeiras, ter isso que nutre. Caraca, eu já nem sei mais o que eu falo, eu tô bugada aqui. Eu buguei no nível que você não tem noção, que parece que você tá falando também, tá vivendo. Porque vai muito de encontro com o que eu tô vivendo, com algumas mudanças que eu já estava percebendo, mudanças que eu já venho fazendo desde do final do ano, que eu tô na serra, e fazendo coisas diferentes, experimentando também, né? Aquela coisa do errar ali, acho que experimentar, ver o que funciona, o que não. E agora eu vejo assim, caraca, que interessante, essa parada não tá funcionando, não tá rolando, vamos mudar, né? É de sair, não se acostumar, porque às vezes dá um trabalhinho, né? Mudar aquilo que se achou, até se apegou com aquela ideia que deveria ser daquele jeito, que eu me apeguei e falei, não, vamos fazer diferente, vai ter um desconforto, sim, mas minha diversão tem que viver ela, porque senão perde a graça, né? Parece que eu tô sentindo essa falta de graça. Todo mundo me conhece às vezes, muita gente me conhece pela minha alegria, e eu comecei a ver assim, gente, cadê isso? Cadê a Isabel? Não é que eu deixei de ser alegre, mas eu deixei de viver essa alegria, sabe? Eu É isso. identifico, Bel. Acho que eu estou nesse momento também. E eu vejo que uma coisa importante para mim, eu acho que é interessante da prática de autoconhecimento, assim, de aprofundamento, de meditação, né, de saber quem eu sou, mesmo que eu esteja afastado disso. É interessante dessa prática, nesse momento, para mim, eu não ficar me cobrando, sabe? Ser essa pessoa que eu já fui, ou estar do jeito que eu gostaria de estar, porque isso mina qualquer chance de voltar a ser essa pessoa. É curioso, né? E me vem um paralelo, assim, né, com a criança também, de novo. A criança, quando ela que é aquela coisa meio da birra, assim, eu não estou fazendo o que eu acho que eu deveria estar fazendo, que é brincar e que eu gosto, então eu vou chorar. Eu vou ficar, não o choro do bem, o choro que libera, o choro de mãe, o choro de eu vou reclamar, entendeu? Então eu acho que é interessante, porque o caminho do autoconhecimento, pelo menos para mim, assim, ele me dá uma firmeza até nessas horas em que eu percebo que eu não estou sendo eu mesmo, assim. Eu não estou sendo quem eu gostaria de ser, quem eu normalmente sou. Eu não estou passando no espelho e fazendo uma piada comigo, que é uma coisa que eu faço sempre, brincando, tacando um trem em alguém, assim, entendeu? Deixando uma brincadeira em cima da mesa, que alguém vai falar, ué, o que é isso aqui? Sabe, tipo, alguma coisa que... Eu faço isso o tempo todo nos lugares. Sempre fui assim, desde criança. Não é uma coisa que alguém ficou me ensinando a ser. São coisas inúteis. Eu acho que eu sou bom nessa arte da inutilidade, assim, na coisa bem na mão esquerda, né? Só que eu vejo que tem momentos, e eu falei um tempo atrás, né, a Cris até falou algumas coisas, mas eu falei que, tipo assim, eu fui ficando muito cheio de coisa, quando tem muita coisa para fazer, mas não é exatamente isso. Não é a quantidade de coisas para fazer, é o afastamento de quem eu sou, entende? Fica essa história do ovo da galinha, e é isso que você está falando, sabe, Bel? Você falou assim, eu tô do ovo do pato, né? Fazendo homenagem ao astro, né? Não precisa ser
da pata, né, na real. Do pato, não sei se sai ovo. Fica um afastamento, sabe, de mim mesmo, assim, é uma coisa... E isso vem primeiro, essa coisa vem primeiro, não é uma coisa que acontece quando você tira as outras coisas. Tipo assim, o que eu quero dizer é corrigir o que eu estava falando, do tipo, tem muito... Tava fazendo muita coisa, eu me afastei de mim. Não, eu me afastei de mim e aí eu fui começando a fazer outras coisas para poder aguentar esse afastamento. Tipo assim, como se eu fosse preenchendo esse buraco do afastamento com outras coisas. E aí, daqui a pouco, eu já não estou mais perto de mim. E então a vida fica insuportável. E estar perto de mim é fazer as coisas que eu faço naturalmente. Né? Lembrando um pouco do que a Catiúcia estava falando, não é a fórmula, não é o que me disseram que tem que ser feito. Então, essa semana eu comecei a fazer um monte de movimento, assim, sair de um monte de coisa que eu achei que já tem um tempão que tá agarrada. Tô lá no coral, não tô querendo mais cantar no coral, mas já tem meses que eu continuo indo capengando uma vez, cada 2 semanas. Eu falei, ó, não vou mais pro coral e tal. Aí, nesse feriado agora, decidi várias coisas, não vou fazer mais isso, vou voltar a fazer isso todo dia. Essa coisa eu tenho que fazer todo dia, coisas que eu sei que são importantes para mim, sabe? E que é o que você tá falando. Então, assim, me relaciono muito, sabe, Bel, com o que você traz, assim, que é, pô, eu fui me afastando das coisas que eu sei que são boas para mim. E especialmente para mim, essas inúteis. Porque qual a utilidade de acender um incenso? Não é exatamente ficar sentindo o cheiro daquele negócio. Entende? É uma coisa que está em volta. É o momento, é você abraçar o astro na hora do almoço. Não é só porque o astro gosta, seu pato gosta de abraço, você gosta de abraço, só. É porque tem uma coisa, um pequeno ritual, um movimento que acontece em direção a você mesma quando você faz isso. E é isso que vai criando, na verdade, isso vai pedindo espaço, você fica gritando para ter espaço na nossa vida, né? E aí, às vezes, eu fico falando, não pode, não, não dá, não tenho tempo, não dá, não vai dar para eu fazer isso agora. Só que, na verdade, se eu não abrir o espaço para fazer essas coisas, eu não acredito que eu tenho tempo. Essa que é a questão, é o contrário o pensamento. Entende? Eu vou passando a achar que não tem tempo, mas não é verdade. A verdade é que eu tô soterrado pelas coisas que tiram o meu tempo, não aquilo que me dá prazer de viver tempo e vida. E é doido isso de pensar. Que é o processo contrário. A gente é ensinado, não tenho tempo, então não dá. Não, eu não estou fazendo, por isso eu estou achando que eu não tenho tempo. Eu não estou fazendo as coisas que eu... Então eu voltei a fazer as coisas devagar, eu estou voltando a fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, não importa o que os outros acham, nem o que eu fico julgando que deveria ser, entende? Ah, não, porque isso, pô, vou fazer 40 anos, não importa, entendeu? Não importa, não importa, eu quero morrer assim. E é interessante esse processo também, porque eu já revisitei isso várias vezes na minha vida, depois de ficar adulto. É uma coisa cíclica, essa coisa fica voltando. Como a fase da lua aí que a Cris estava falando, não é um processo permanente. A gente está em conexão com a gente mesmo. É um processo de persistir nessa conexão. Sacou? Não é um processo que acontece sozinho. A gente precisa persistir. Eu preciso tirar 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, não importa, entendeu? Para fazer o que o meu corpo pede. Ele pede sozinho. Não é aqui, ó, que está pedindo, né? Na minha testa. É o corpo que pede, assim. É muito doido. E aí, quando você menos percebe, já tem meses que você está naquilo que você não quer. Só que você nem saca que você não quer. Seu corpo, você só está irritado, está puto com as pessoas, está comendo rápido, você está levantando, você já não sabe o que faz na hora que levanta. Vou levantar, fazer o que eu tenho que fazer mesmo? Cadê minha lista? Não sei o quê. Já não vale a pena viver mais. É doido isso. Entendeu? Exatamente, por isso que o caderno de vocês é tão importante. Quando a gente começa a escrever as coisas, fica lá, gravado, sabe? E aí depois a gente vai ver isso, o que está escrito, né? A gente vai relembrar tanto os momentos de perrengue, porque vai ter nesse caderno, quanto também a prática de hoje é para escrever coisas que te fazem bem. Vou mandar hoje mais tarde, vocês vão ver, tem muita coisa legal. Eu acho que
eu vivi muito isso, assim, ainda tô fazendo esse resgate, né, da Cris. A minha história é que eu vim para São Paulo, e aí eu resolvi entrar num curso de teatro, e aí esse negócio começou a me remexer por dentro, e começou a me desenvolver artisticamente. E o que é esse desenvolvimento também, né? É uma recuperação daquela Cris lá do passado, que cantava e fazia interpretação de música e brincava, né? E fazia palhaçada. Então, teve uma época que eu entrei meio que uma crise, assim, uma crise em crise, e eu parei de fazer isso tudo, porque, sei lá, não sentia vontade. E aí a minha família falava, a gente tem saudade da Cris, cadê a Cris, né? E eu estava ali num processo de me reinventar, de me achar, de ver sentido para aquilo. E eu vejo que eu estou muito no momento em que eu estou cada vez mais sendo isso, assim, sendo isso, mas sendo isso de uma maneira não... Porque eu fazia isso tudo, mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu estou fazendo isso tudo com intenção, assim, com uma consciência, que é diferente também, né? Porque aí, aqueles instintos também que ficavam meio soltos, né? A Cris que falava demais, ou que era um pouco direta demais, a parte também, vamos chamar assim, entre aspas, de negativo, né? A parte difícil da Cris, ela também precisou ser cuidada. E aí eu fiz esse movimento todo para eu cuidar dessa crise monstrinha que estava dentro de mim. E aí, quando eu voltei a fazer essas coisas, as pessoas começaram a falar: Cris, você é engraçada, Cris, você é isso, você é aquilo. Eu falava: eu sou isso? Mas que coisa, né? Será que eu sou engraçada mesmo? Porque eu me via como uma pessoa rabugenta, né? E aí a gente nem sabe direito, sabe? Porque a gente faz um processo de eu quero enterrar as coisas ruins, e a gente enterra as coisas que são boas também, vamos dizer assim, né? A gente enterra tudo. Quero parar de ser uma pessoa brava. Eu pensava, eu quero parar de ser uma pessoa impulsiva, brava, arrogante. Só que aí eu parei de tudo. Parei de fazer meus artesanatos, parei de fazer minhas brincadeiras, virei uma planta. E agora vem nesse processo de recuperação, de resgate e de florescimento também, de como que eu potencializo isso, né? Como que eu dou mais potência para essa potência. E a gente acaba passando mesmo por essa coisa do esquisito, né? Quando a gente faz realmente uma coisa, sei lá, às vezes é uma besteira, tipo, eu desci as escadas da escola de teatro, fazendo um exagero com o meu quadril, assim. Gente, eu fazia isso quando eu tinha, sei lá, 10 anos, que delícia fazer isso. Mexer o corpo dessa maneira, brincar desse jeito, sabe? E aí, o que você tem das pessoas? Tem sei lá, doido, um sorriso, alguma coisa, e tá tudo bem, sabe? Recuperar isso. Mas é um processo que precisa ser feito, né, com amor, com carinho, e trazendo de volta toda essa força. E aí, povo? Posso só terminar de falar um negocinho aqui? Sei que eu tô falando muito hoje. Não, fala aí, pô. Mas, Carla, agora quem tá com vontade de chorar sou eu. Ai, mas o Marquito tava falando sobre que existe uma coisa, né? E uma coisa que veio assim muito forte é a gente se experimenta quando a gente está fazendo essas coisas. Quando eu tô com astro, eu experimento o amor que eu sou capaz de sentir. Eu me sinto ali, naquele momento, né? Eu acho que veio isso muito forte. Eu deixei de me experimentar, deixei de me viver, de me brincar, de conectar comigo mesmo, né? Isso me deu assim, algo muito forte. Bateu bem, bem real, assim, de caraca, é mesmo. Me deixei ali. Eu deixei de ser eu por conta de, sei lá, coisas, né? Mas
E deu um impacto positivo, porque não de se cobrar, como o Marquito falou, mas de, opa, tem algo aqui que eu preciso movimentar. Ó, até a voz ficou diferente agora. Mas é bem profundo. É verdade. É forte, muito forte. O legal de praticar coisas simples e aplicar tudo isso é começar, sabe, nos pequenos detalhes. Então, quando eu olho o jeito que eu arrumo meu prato de comida, o jeito em que eu descanso, o jeito que eu mexo o meu corpo, o jeito que eu anoto no meu caderno, será que eu tô travada por quê? Eu tô com medo de quê? Quem que vai ver esse caderno? Faz o que você quiser nele, escreve, rabisca, desenha, sabe? Se tá com vergonha, está com medo, escreve, estou com medo de escrever no meu caderno. Sei lá, entendeu? É esse movimento que a gente precisa fazer. Não dá para parar nessa barreira, né? O momento agora é de experimentar mesmo. Eu, eu quero desenhar, eu quero rabiscar, eu quero escrever uma palavra, eu quero colar alguma coisa. Mas, assim, ter esse momento de criação mesmo e de download, de deixar esse momento ali, esse mapa, né? Que ele até inclusive fala é uma ferramenta a gente fazer esse mapa, porque depois a gente vai ver o nosso percurso, né? Quanto mais a gente escrever e registrar, a gente vai ver isso. E isso pode ajudar num processo um futuro momento mesmo, né? Eu tô precisando de relembrar algumas coisas. Então, ir documentando esse caminho, e escrevendo, e também percebendo o próprio processo ao se fazer isso. E aí, por isso que eu comecei também com essas coisas simples, né? Porque vai trazendo todos esses insights. E é mais fácil também da gente, em vez de olhar a nossa trajetória toda e talvez problematizar, né? E entrar numa onda assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou praticar o simples. Todas essas 4 práticas que passaram até agora foram coisas que a gente faz todo dia. Então, é sempre relembrar e fazer e se conectar e ir vendo até onde que as coisas vão levando a gente, né? E aí, ó. Gente, tá só pedrada hoje, viu? Olha, eu vou te falar que parece que a gente. Eu vou falar, a gente não, vou pegar a fala da Bel, deixa eu me incluir. Parece que eu peguei a caixa de ferramenta, abri e pulei de cabeça lá dentro. E a vida virou trabalho, trabalho, trabalho. Gente, que coisa. São declarações assim tão simples, mas carregam energia tão profunda, sabe? Eu não sei nem o que dizer, a cabeça tá aqui, tá, eu tô processando ainda, mas é necessário, sabe? De primeiro, quando eu vi essa abordagem, caixa de ferramentas e caixa de brinquedo, eu fiquei assim, o que será que vai vir disso? E meu Deus, como que faz sentido, sabe? Como já até foi mencionado, da gente fazer coisas inúteis, né? Por assim dizer, tem um poder de transformação muito grande, sabe? Voltando um pouco sobre quando falaram, né, sobre educação e tudo mais, a nossa vida ela entra numa formatação muito grande que a gente se desconecta do básico, sabe? Do sentir, do observar, do brincar, do se permitir, e isso traz muito, acaba trazendo muito sofrimento, que a gente vai
nublando a própria visão e as coisas ficam mais turvas e os problemas parece que ficam mais complexos, quanto na verdade são simples, sabe, passos sobre nutrição que a gente deixa de executar. Eu tô aqui também, eu não sei nem o que eu falo mais, eu tô só aqui contemplando e recebendo isso e tá. Esse encontro foi muito bom, tá sendo muito bom hoje. Muito bom. E aí, gente? Como que está por aí, Carla? Tá tudo bem? Bem-vinda, Carol. Eu falei com ela. Regi está aí anotando já nos cadernos dela, eu acho, eu tô desenhando. Eu tô anotando, porque eu me identifiquei aqui com muitas coisas que foram faladas, né? Principalmente essa coisa de abrir mão das coisas que nos faz bem. Eu estava refletindo exatamente tudo isso, porque eu sei que... Eu até anotei as coisas que eu lembrei que eu fazia e eu me sentia super bem, diferente do que eu estou sentindo hoje. E que, olhando minha rotina agora, eu, tipo, eliminei, sabe? E eu sei que preciso trazer de volta para eu ficar bem de novo. E aí, ao mesmo tempo, eu me cobro porque eu não estou fazendo aquilo que é bom, e aí não faço o que precisa ser feito, que é o trabalho, é tocar os projetos e tudo mais, uma loucura, assim. Mas eu anotei, tô anotando tudo. Agora eu consegui entender a necessidade e a utilidade de você ter um caderno para todos os momentos que te acompanham. Porque se me perguntar hoje, como já me perguntaram, o que você gosta de fazer, ficou difícil de responder. O que te dá prazer em fazer? Ficou difícil de responder. E às vezes, por exemplo, fiz um bolo, coloquei para assar, o cheirinho do bolo, sabe? Uma tarde chuvosa, passei um cafezinho. Ai, que delícia! Mas é tão simples. Você não se dá conta do prazer que aquilo te dá, da alegria que aquilo te dá. Às vezes te traz lembranças afetivas, né? Te traz um passado, alguma coisa que você já viveu, ou simplesmente o prazer mesmo, o cheiro. Aí vem os sentidos, né? O cheirinho do bolo, o barulho da chuva, o cheirinho da poeira subindo. Ah, tudo isso é tão bom. E a gente esquece. Aí quando perguntam pra gente o que você gosta de fazer, não sei. Quando eu era criança, eu gostava de colocar o bolo para assar e sentar no chão da cozinha e ficar olhando para o bolo assar. O chão da cozinha era geladinho, lembra, Cris? Eu já fiz muito isso, muito. Tem até um vídeo de eu sentada no chão comendo. Sentar no chão, eu gosto de sentar no chão. Eu amo sentar no chão. E quando ela falou sobre o apartamento, né? Apartar, deixar de sentar no chão, deixar de pisar no chão, isso para mim fez muito sentido. Porque é uma das coisas que eu gosto, que é andar descalço, que é pisar na grama, que dá muito prazer, sabe? E a gente vai deixando isso se perder. E quando a gente é perguntado sobre o que a gente gosta de fazer, a gente não sabe responder. Eu acho que anotar é bom nesse sentido, vou passar a anotar, até mesmo para dar valor, né, às coisas que você tem, que você pode fazer, dar valor e repetir mais, fazer mais, né, se nutrir mais. É isso. Muito bom. Eu, há muito tempo atrás, quando eu, enfim, 2019, eu colei uma folha no meu guarda-roupa e anotei, assim, as comidas que eu gostava de comer, as coisas que eu gostava, e ficou lá, porque às vezes eu ia para a cozinha e, tipo, não sei o
que eu quero, o que eu gosto. E às vezes eu voltava naquela lista e achava alguma coisa. E a tarefinha da prática de hoje é justamente essa, anotar coisas que você gosta de fazer, mas vai estar explicadinho no áudio melhor. Deixa eu só cantar uma musiquinha para você. Cantar uma música para mim? Posso? Mas é claro. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Gente, essa música, às vezes quando eu estava triste, rabugenta, chorona, estava sentada, eu me lembro de eu sentada, e ela parava na minha frente e começava a cantar essa música, fazendo mímica. Era isso que ela fazia muito, e que me alegrava muito, e eu ria muito. Mesmo se eu estivesse chorando, triste, eu começava a rir dela. E com o tempo, ela parou de fazer isso. E eu senti muita falta, mas muita falta mesmo. Então, quando ela começou a falar das coisas que ela fazia, que ela deixou de fazer, me veio essa música na cabeça. Você tem meia hora para mulher, ela fazia assim, olha, e eu não aguentava, eu ria demais, sabe? Eu quero ver ela fazer de novo. Para mim, você vai fazer, não vai? Claro. É uma coisa inútil que me deixava muito feliz, sabe? Eu ria muito dela, ela é muito legal. Tem que recobrar isso, Cris. Estamos no caminho. Muito bom. Marquinhos está falando aqui, resgatei meu caderno nesse feriado. É o ciclo vicioso maluco. Verdade, eu fazia isso também, deitar no chão frio em dia quente, Rafael. Bom demais, né? Bom demais. Marquito, fazer o que se gosta, se gostar, gostar de ser, gostar de si. Isso aí, fica aí a dica, Cris. É isso, meu povo. Tem nem o que dizer mais, né? Vou dizer a última frase aqui do. Última não, né? Uma das frases que eu achei bem ousada do Rubem Alves. Nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato e gosto, são todos órgãos de fazer amor com o mundo, de ter prazer nele. Eu achei muito interessante. Fazer amor com o mundo. E é isso, meu povo, que a gente possa ter essa determinação de voltar para o momento presente e os nossos 5 sentidos são grandes ferramentas, né, para a gente, no momento em que perceber que a mente está muito agitada, muito maluca, vem para a respiração, né, vem para a respiração, vem para a temperatura do corpo. Será que tem algo aqui na minha visão, no meu ambiente, para eu admirar? Às vezes eu estou aqui trabalhando e tem um pôr do sol lindo aqui. E eu estou tentando ajustar o meu horário para eu estar na sala quando o sol estiver baixando, porque é a coisa mais linda. Então, eu estou querendo ajustar minha rotina de trabalho para passar esse tempo ali fora. Aqui é frio, né? Então, solzinho sempre bom. E por que não? Por que não fazer isso eu posso fazer? Então, o que tiver ao alcance de cada um, né? Para conseguir apreciar a vida, né? É nesse lugar de apreciação que está aí a caixa de brinquedos. Que a gente possa voltar a se reconectar com essa habilidade de sentir, olhar, de cheirar, de comer, né, de ver a vida, de se emocionar, de estar vivo, como o Marquinhos disse aqui. Para ele é fundamental. E para isso a gente precisa de pausa, tempo, intervalo, né? E esse tempo vai dar tempo para as outras coisas, porque muitas vezes a gente está pensando numa coisa e fazendo outra, né?
Então, aí o tempo já foi embora. A gente não faz nada, na verdade. Fica num limbo, assim, né? Não faço nem o que é importante e nem o que eu quero. Eu estaciono, fico ali, parada. Então, muitas vezes, enquanto eu estava assim, o meu caderno foi esse lugar em que eu botei isso tudo para fora. E aí abriu espaço dentro de mim para, tá, beleza, vamos de novo, vamos começar de novo, sabe? A gente precisa pôr isso para fora. Então é isso, para lembrar de coisa boa e também para, sabe? Porque quando a gente põe para fora, e acontece muito, né? Eu tenho isso para fazer. É a lista de tarefas, que é uma coisa que não precisa estar no seu caderno, mas é uma coisa que é. Tudo que a gente anota ali, põe em algum lugar, já alivia a mente, né? E aí abre espaço para a gente sentir mesmo a vida. Tá com ela, tá presente. Esse processo, né, de observar essa mente. E não deixar que as coisas que chegam até a gente, o excesso de informação, o excesso de preocupação, tirem a nossa atenção, né? Que a gente possa resgatar isso. É nóis. E surpresinha no auge, hein? Que eu vou mandar. Terminar de editar aqui, eu vou mandar. Coincidências. Sincronicidades. Depois vocês me falam. Gente, querem comentar mais alguma coisa? Sincronicidades. Vocês estão observando as sincronicidades? Tá acontecendo muita sincronicidade? Esses dias, ó, vou contar uma. Fui aqui no mercadinho do lado comprar umas coisas e eu tinha que comprar pilha, mas eu já tinha esquecido. A minha porta é uma porta eletrônica, que eu preciso de pilha. Estava correndo o risco de ficar pro lado de fora de casa. E aí eu fui num outro mercado antes e falei, nossa, R$ 30, 4 pilhas? Caraca, pilha, né? Não vou tentar comprar um lugar mais barato. Aí não comprei. Aí eu fui lá no mercadinho, tô lá, peguei as coisas e tudo mais. Quando eu passei num corredor, assim, teve outra sincronicidade, eu não tô lembrando. Quando eu passei no corredor, eu esbarrei no... Ai, eu tinha que lembrar da outra, acho que ela ia... Mas aí, enfim, eu passei no... Aconteceu alguma coisa que eu não gostei muito, aí eu passei e esbarrei num Super Bonder. Nisso que eu esbarrei no Super Bonder, eu abaixei para pegar, eu olhei assim, tinha pilha, 4 pilhas, palito. No mercado que eu fui estava 30, lá estava 10. Estava 9 e pouco. Falei, opa, é agora. Peguei a pilha e vim embora feliz da vida, que eu economizei R$ 20. E assim, é tipo assim, olha aqui, me compra, tô aqui para você. Tipo, tá, sabe? E quando eu esbarrei, eu falei, putz, esbarrei, derrubei o negócio, tô com a mão cheia de coisa, né? Aí você reclama, esbarrei no negócio, caramba, tem que abaixar para pegar. Mas aí no caminho aparece alguma coisa, né? Então, acho que esse olhar criativo, esse olhar curioso, traz essa abertura para a gente, né? Que às vezes parece que uma coisa que está acontecendo é uma coisa que não é tão boa, mas que ali no meio do caminho você descobre que foi a melhor que poderia ter acontecido, né? Acho que isso é ter fé mesmo, é confiar e estar aberto para aprender, né? Para as coisas que estão aparecendo e atravessando o nosso caminho. E é isso, gente. Observem as sincronicidades aí que vem visitando, porque é a linguagem da vida, né? A gente vai sabendo a direção para onde ir, depois vamos ligando os pontinhos, as coisas vão fazendo sentido. A gente não constrói as coisas sozinho, né? A gente está sempre construindo junto.
junto aqui com vocês, junto comigo mesmo, com as minhas versões, junto com os sinais da vida. Não estamos sozinhos, né? Junto com a espiritualidade, com os nossos corpos. Boa. Nós. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E tamo junto. Daqui a pouquinho tem prática. Semana que vem tem mais. Próxima quinta estaremos aqui. E estou bem feliz, assim, com tudo. Super agradeço a todo mundo, a todos. É isso aí? Querem falar mais nada? Tem certeza? Todo mundo meio assim, sim. Eu vou pegar até minha bicicleta para dar uma pedalada depois dessa. É bom. Só para brincar. É bom para Essa digerir. é uma boa. Eu vou tocar uma guitarra aqui, que me deu uma vontade. Cheguei em casa, olhei a guitarra, olhei a mesinha, falei, é agora que eu vou ligar a guitarra, sentar um pouco, ficar aqui em casa, tocar um pouco de guitarra, gravar uma coisinha ou outra. Gente, Será não que eu sabia bato que um você estava bolo? tocando guitarra, não. Quê? Será que eu bato um bolo? Só se for sentar no chão da cozinha para ver ele crescer. Ai, que delícia. Leva o seu caderno. É, tem que anotar. Ai, ai, ai. Muito bom, gente. Excelente. Bom demais. É isso aí. A gente se fala então. Grande beijo para Isso aí. vocês. Manda nessa prática, manda nessa prática. Vou mandar. Vou acabar de editar. Vou acabar de editar aqui, mas tá prontinho já. Já tá gravado. Só vou dar uns cortezinhos, ó. Xablau. É nóis. Rafael, eu nunca te ouvi falar tanto. Nossa, eu falo bem, Ele eu falo fala. bastante. Mas eu nunca ouvi falar, ué. Tô feliz. Que bom, que bom. É isso aí. Saudade de você. Também. Saudade. Se tudo der certo ano que vem, tô por aí. Ah, que bom, que joia. Muito bom, Vamos te ver gente. também, Marquito. Também, gente, adorei ver vocês. Prazer de conhecer a Regiane. Prazer ver em você conhecer as aí. meninas aí também. Regiane botei faz meu teatro fonezinho. comigo, gente. Regiane mora em São Ah, é? Paulo? Você mora em São Paulo? Moro pertinho da Cris. Ah, que Regiane delícia. da mesma cia de teatro que eu. Nossa, Ah, cia é? até d'água. Nossa, que delícia. Bom, Muito bom. A Bel aí, querem se apresentar, né? A Regiane que não conhece ninguém, todo mundo já se conhece, né? Ó, Regiane, a não, Carla eu não Lima. conheci a Bel. A Bel, fala aí, Bel, fala um pouquinho de Eu você. já te conhecia, Carla. Vixe. Ah, porque eu sou velha, por isso que eu conheço. Eu já te conhecia da Cris, na verdade. Agora eu tô te conhecendo por você. Ai, que legal. Aí você É mora em verdade, Vitória né? também? Você mora em Oi? Vila Velha? Vitória? Eu tô morando na Serra. Morava em Vila Ah, Velha. Agora tô grande morando na Vitória. Serra e vou voltar para Vila Velha. Ah, nossa. Olha só, legal. Bel é a mulher das energias. Eu mexo nas energias aí. Trabalho com radiestesia, tratamento energético. Ah, é? É. Eu estava fazendo aí, eu estava aqui assim, ai, deixa eu me auto-aplicar aqui umas energias para fluir. Estendi para vocês, aí eu falei, deixa eu fluir, que o negócio aqui pegou. Mas é só agradecer, viu, Cris? E eu estava querendo conhecer algo sobre de descansar, e quando você veio com a temática, assim, casou muito dentro, e por todas as dinâmicas, por toda a sua dedicação, por tudo isso daqui, que tudo isso que está fazendo, o movimento que está sendo muito rico, muito grandioso, é surreal mesmo, só gratidão, muito, muito, Merece muito crescer, né, obrigada. gente? Merece crescer muito, né? Muito, muito, muito. Vamos mentalizar para crescer muito.
esse Quando eu movimento. penso nisso tudo, eu penso muito em você, Bel, porque é realmente muita energia, né, que a gente coloca para... Porque pensa na responsabilidade, né, de fazer um áudio, a pessoa parar, escutar, de escolher as melhores palavras, né? Então, é muita energia mesmo. E aí, toda vez que eu mando uma prática, acontece uma coisa, assim, tipo, nossa, mandei mais uma prática, caracas. É uma coisa que não dá para explicar, né? Porque eu pego uma informação, uma coisa e resume, né? Não resumo, né? Mas é uma concentração, né? E para mesmo encaixar nessa rotina. E aí é muita energia. Energia do grupo, né? Coisas que eu não sei que estão acontecendo e que vai chegar um momento também que eu vou saber, né? O que está acontecendo com cada um? Será que as pessoas estão escutando? Será que está fazendo efeito? Como é que está? Será que, né? Tudo coisas que passa pela cabeça. Mas quando a gente faz uma coisa que está muito vivo, né? Isso está muito vivo em mim, é uma coisa que eu vivo todos os dias. Não tem como. Tem uma força que vai para além do meu eu mesmo, né? É da própria vida, a vida me auxiliando nisso. E ter vocês é um presente, porque eu não sinto que eu estou fazendo isso sozinha, né? Sinto literalmente esse curso, essa jornada vai transformar muito. Então, esses encontros, nossas conversas, tudo vai mudar, vai amadurecer. Tem muita coisa ainda para nascer, né? E eu estou bem feliz. Eu tinha muito tempo que eu sentava e trabalhava assim 4, 5 horas direto e não queria parar de trabalhar, sabe? Quando estava fazendo site, estava fazendo as coisas. E, caramba, eu não quero parar, mas eu preciso dormir. E aí vem esse lado do descanso. Não, eu vou dormir, acordar, porque eu não posso trair o que eu estou ensinando, entendeu? O que eu estou propondo. Então, é um processo o tempo todo fazendo e vivendo o processo, ó. Viva o processo e sinta os efeitos da prática. É bilhete para tudo quanto é lado, gente. Porque senão a gente vai caindo a gente não, né? Eu caio nas armadilhas da empolgação, né? Enfim. E está sendo muito feliz, assim. Tô sendo muito feliz fazendo isso tudo. Vendo minha mãe fazendo junto, ligando, falando das coisas, falando dos trechinhos que ela ouviu, sabe? Que coisa linda, assim, ela abençoando. Então, não tem preço isso não, gente. Não tem. É o que eu desejo para todo mundo, assim, puder ir se alinhando, né, para encontrar esse fluxo. Que não é fácil também, mas vale, sabe? Vale sentar. Às vezes eu falo, caraca, estou cansada, mas é isso. Agora eu tenho esse compromisso e eu vou fazer tudo e vai ser maravilhoso, e está sendo. Então, toda vez que eu sento, pego um livro, fico, que livro que é agora, né? Que prática, que livro vai me inspirar? E abro aqui, abro ali, e me remexo, e falo, caracas. Aí, daqui a pouco o negócio, blulu, acontece. Então, é isso. Muito bom. Que bom que vocês estão gostando, que está sendo útil. E inútil também. Ai, ai, excelente. Gente, feliz demais. A gente vai se falando e já já eu coloco lá online, se quem quiser assistir de novo, né? Vai estar lá direitinho. E como está sendo muito intenso, eu estou ainda fazendo aos poucos essa coisa de Hotmart, mas eu acho importante colocar, né? Porque vai ficar tudo organizadinho, tudo bonitinho, mais fácil de achar as coisas. Em breve teremos uma área bem bonitona lá, tá bom? Beleza. Beijo, meus queridos. Beijo, Boa beijo. noite, Tchau, boa noite. Até.
Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Dá dó de desligar, não dá vontade, né? Mas é isso. Mas tem que... É Beijo. isso. Tchau. Tchau.